Oi gente, tudo bem? Se vocês ouvirem algum ruído de fundo é porque o ventilador está ligado. Acho que não vai interferir no áudio, que ele está no mínimo, e eu vou deixar ligado por medida de segurança, porque está muito calor. Então, eu separei um tema muito especial para hoje, porque é um tema muito querido para mim, e eu acabei descobrindo mais dele no meu material do curso de História. Estou fazendo um curso de História à distância e eis que eu me deparei com esse tema lá, que tem a ver com o primeiro estágio da história dos gregos, que é a civilização micênica. Por que ela tem esse nome? Porque o centro de poder dela estava na cidade de Micenas. E essa idade micênica teria durado de 1400 a 1200 a.C. Faz muito tempo mesmo. Até antes da Grécia existir. Porque, na verdade, os gregos não se chamam de gregos, eles se chamam de helenos, porque eles habitavam a Hélade. Se não me engano, o nome Grécia grego vai vir só com os romanos. Então não existe a Grécia nesse sentido e num outro. Nesse estágio, a gente não tem um país, uma nação formada. A gente tem várias cidades poderosas que de vez em quando se juntam. E isso vai durar até séculos mais tarde, na Idade Clássica, que é quando surge a Grécia que a gente conhece, com Atenas, Esparta, e ainda assim a união era muito difícil. É que nessa época dos micênicos, também não havia ainda os helenos, a Hélade. Havia povos diferentes que acabaram fundando cidades no que vai se tornar a Grécia, e a fusão desses povos vai originar o povo grego bem mais tarde. Então, nessa época, nós tínhamos os aqueus, que é um nome que aparece muito na Ilíada, aqueus, acaios, os dórios, que vão fundar a Esparta que a gente conhece, porque Esparta antes era outra coisa completamente diferente, e os jônios, que serão os fundadores da futura Atenas. Tá, mas além, para ser o comecinho lá da história grega, o que mais que esses micênios têm de tão importante? Gente, Micenas é a cidade que vai comandar a expedição contra Troia, a Guerra de Troia, porque Agamenon é rei de Micenas. E a gente tem provas arqueológicas da existência dessa cidade. Essas ruínas foram descobertas no século XIX por um aventureiro muito famoso, de quem eu já tratei em outro vídeo, Heinrich Schliemann, que tanto fez, tanto escavou, que acabou descobrindo as ruínas de uma cidade que tudo indicava que teria sido poderosíssima. Ele descobre coisas muito icônicas, como a Porta do Leão. Se vocês digitarem no Google, Porta do Leão, Micenas, vocês vão ver. E leão era símbolo de poder. Então aquilo lá só podia estar ligado a alguma família real. Schliemann, que era muito apressadinho, falou, ó, é Agamenon aí, certeza que é Agamenon. Aí, bom, o desenrolar dessa história vocês podem ver no vídeo em que eu falei sobre Troia. Agamenon a gente não tem como dizer se existiu de verdade, mas Micenas existiu. E o que eu descobri de novo lá com o meu material? O Homero, que a gente acredita ter sido o autor da Ilíada e Odisseia, mas que até hoje tem uma super discussão se existiu mesmo Homero, seria só um, porque o estilo das duas é diferente, não seriam dois, ou ainda não seria um monte de Homeros, pessoas diferentes que foram coletando histórias diferentes que se tornaram a Ilíada e a Odisseia. Até hoje isso rende, mas eu vou chamar aqui de Homero. Bom, o Homero, que teria sido autor dessas duas epopeias, descreve com riqueza de detalhes uma sociedade que teria sido a da Micenas de Agamenon e da Troia de Príamo. E quando ele faz isso, ele está se remontando a uma época histórica, porque depois que Schliemann achou as ruínas de Troia, a história de Troia começou a ser levada mais a sério. Aí junta indícios daqui, outros dali, e hoje a gente tem um período estipulado para quando essa guerra teria ocorrido. Então ela coincidiria com o período da Micenas histórica, 1400 a 1200 a.C. Teria sido nesse ínterim aí. Ou então a gente está falando de um evento histórico? É possível, não como Homero descreveu, mas é possível que tenha havido uma expedição, uma invasão desses aqueus, desses ancestrais dos gregos, para tomar Troia, porque Troia estava num ponto estratégico, era uma cidade que enriquecia com o comércio. Então é bem possível que tenha havido conflitos naquela época. E olhem só, o Homero teria nascido no século 8 a.C. Micenas, essa Micenas toda poderosa,
E Troia estaria, olha, de 1400 a 1200, entre os séculos 15 e 13 a.C. Se a gente pegar o século 13 para o século 8, tem 5 séculos de diferença. É todo esse tempo que Homero tenta recuperar. E outra coisa, na época em que Homero teria vivido, não existia escrita. Era tudo oral, esses poemas eram cantados. Era o que os aedos, esses poetas cantores da Grécia, faziam. Eles não liam nada, porque não existia nada escrito, eles cantavam. Então Homero acaba cometendo anacronismos. O que é? O anacronismo é você atribuir a um período histórico algo que não é natural dele. Tá, e que tipo de anacronismos o Homero comete? Homero vive numa época em que muito da grandeza desse passado glorioso que ele tenta resgatar já tinha sumido há muito tempo. Até hoje a gente não sabe por quê. Porque civilizações tão grandiosas no Ocidente, no Oriente, desapareceram. Quando chega esse ano 1200 a.C., a gente tem hipóteses, mas seja como for, todo aquele esplendor desapareceu, inclusive a escrita, de tal forma que, ali na Grécia com Homero, ninguém conhece mais escrita. Então, Homero sabia que havia existido um passado glorioso há muito tempo atrás, conhecido como Idade de Ouro, que se acreditava que deuses e mortais conviviam, havia mortais que eram filhos de deuses, e ele tenta recuperar esse passado para compor esses dois grandes poemas. O problema é que já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, então nem tudo ele consegue resgatar. E o que ele faz? Quando ele coloca os poderosos da Ilíada para se gabarem das suas riquezas, ele na verdade coloca ali um homem da época dele. O que é que os poderosos naquela época tinham para contar como riqueza? Terra. Tudo que vinha da terra, colheita, gado e também a própria casa. O nome de família, a honra. O problema é que ele pega isso e coloca numa época que é para ser muito mais antiga. Ok, e o que era poder na sociedade micênica? Estou falando em Micenas porque era o centro de poder, mas isso se aplica às outras cidades gregas que existiam, tá? O poder naquela época estava no palácio, se você fosse um soberano. Estava nos palácios enormes, grandiosos, ao estilo oriental, como seria o de Micenas. Então Aquiles, no comecinho da briga dele com Agamenon, fala das riquezas da sua terra natal, como se ele fosse um homem do período homérico. Então vejam só o trecho que eu vou ler, que é o mesmo que estava na minha apostila. Alma despida de pejo, que só de interesse se ocupa, como é possível que algum dos aqueus ao teu mando obedeça? Quer em caminho se pondo, quer esteja enfrentando outros homens? Não foi por causa dos fortes troianos que vim para Troia, para guerreá-los, pois nunca motivo para isso me deram. Deles, nenhum das manadas um boi me roubou, nem cavalos, nem no terreno de Fítia, no tris de guerreiros, tampouco minhas colheitas destruíram. Então qual é o problema? Aqui ele está falando de bois e colheitas e de terra. E não é isso que ele usaria para mostrar a sua riqueza. Ele é um príncipe de Fítia. Então ele provavelmente diria algo como: nunca tentaram invadir minhas terras, saquear meu palácio, levar em abundância ouro e prata. Esse tipo de coisa. Porque isso é a fonte de riqueza nessa sociedade micênica. Então Homero tenta resgatar tudo através de uma tradição oral que chega vinda de séculos atrás até ele, e algumas coisas não vão casar, O que ele não souber, o que ele não puder lembrar, ele vai se espelhar naquilo que ele conhece, que é o mundo que ele tem ali ao redor dele. E isso não bate, com as coisas como deveriam ser. Mas ainda assim, Ilíada e Odisseia são duas fontes riquíssimas para a gente conhecer a sociedade homérica e também para dar pistas de uma sociedade mais antiga ainda, que é a do período micênico. Aí você pode estar pensando, nossa, mas então, se Homero não escreveu nada, como é que a gente tem esses poemas escritos hoje? Eles só foram ser redigidos muito tempo depois. As pessoas ouviam, registravam na memória, eventualmente se coletou tudo isso e depois virou o poema escrito. Mas como assim, cara? Eu tinha que saber tudo de memória, impossível. Olha a grossura desses livros, como é que um cara decorava tudo isso? Pois é, gente. Hoje a gente tem a escrita, tem a internet, está acostumado a ter tudo armazenado muito fácil. Mas ali no século 8 a.C., e depois de se ter perdido a escrita, imagina o trabalho que não foi para depois se bolar outro tipo de escrita. O Homero não pegou essa fase, Ele está no período sem escrita. Então o que as pessoas tinham? Memória. Por isso a gente fala tanto em tradição oral quando vai falar desse período.
Memória era a única fonte que as pessoas tinham para lembrar das coisas. Não tinha como escrever para lembrar. Então, sim, era tudo de memória. Os aedos, os poetas cantores, memorizavam tudo isso e cantavam diante de plateias de nobres. Devia ser uma experiência incrível, né? Pois é, poxa, que pena, né? Faz tanto tempo, isso já não existe mais. Eu acho arriscado dizer que não existe mais, porque nos vilarejos remotos ao redor do mundo tem sempre algum pedacinho de tradição guardada a sete chaves que remonta a séculos atrás. E olhem só, um livro muito legal chamado O Mundo de Homero, que é de uns especialistas na área, um cara chamado Pierre Vidal-Naquet. O livro é esse aqui, O Mundo de Homero, Pierre Vidal-Naquet. Vou deixar o link na descrição. Ele conta a história de um pesquisador americano que foi aí no início do século XX para os Balcãs, que é uma região ao sudeste da Europa que reúne um monte de países, e na região dos Balcãs existe uma planície chamada Kosovo. E o que esse pesquisador encontrou lá? Poetas sérvios, que são um dos povos que habitam aquela região, que recitavam nos cafés epopeias que existiam há muitos séculos de cor. E um deles, vejam só, era até cego, como Homero seria. Esses poetas eram analfabetos. E mais ainda, quando eles aprendiam a ler e escrever, a memória deles ia falhando. O autor diz que eles perdiam suas faculdades poéticas. Aí você pode até pensar, mas não é possível que esses caras não esqueciam nada, uma coisinha ou outra, algum lapso eles tinham que ter. O Albert Lord, que foi esse pesquisador que encontrou esses poetas e viu essa prodigiosa memória deles, percebeu que no espaço de meses ou mesmo de anos, as modificações que eles faziam nos poemas, talvez porque esqueciam alguma coisa ou trocavam as palavras de lugar, não eram substanciais. Quer dizer, essas modificações não faziam diferença, uma diferença grande, quanto à história original. Então vocês vejam, quando a gente depende só da memória, quando a gente só tem a ela pode ser fantástica. Então tem uma relação entre escrita e memória que não tem como ignorar. Parece que quanto maior a ausência de escrita, ou no momento em que ela não existe, a memória é mais forte. Já quanto mais escrita aparece, mais a memória some. A gente pode ver isso hoje mesmo, né? Quanta coisa a gente prefere anotar para não esquecer. Bom, gente, essa é a história que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham curtido. E eu recomendo aquele vídeo em que eu falei sobre Troia, porque ele casa muito bem com toda essa história de período micênico que eu falei. Se vocês tiverem mais alguma curiosidade, conhecerem mais alguma coisa sobre esse período, ou sobre essa pré-história da Grécia, né, que está ali muito antes da Grécia que a gente costuma conhecer, fiquem à vontade aí nos comentários e até a próxima. Tchau!